Bom, boa tarde a todos, a todas. Primeiro eu queria agradecer o convite para estar aqui com os amigos, rever alguns, fazer novos. É sempre oportunidade nesses encontros, nessas festas, e conhecer uma casa que completa 124 anos não é algo que se faz todo dia. Cumprimento também aos amigos internautas que nos acompanham aí pelo espiritismo.net e agradecer principalmente por ter chegado até aqui, né? Quando a Cíntia me ligou, falou: William, você vem de Uberlândia, é um pouco longe, você vai ter que vir de avião, você se importa de trocar, né, de companhia lá em Belo Horizonte? Falei: de maneira alguma, trocar de companhia é a coisa mais comum do mundo. Mas você tem algum problema com avião pequeno? Falei: problema como assim? É medo de avião pequeno. Falei: medo, é o espírita ter medo, né? Falei: medo não encaixa para o espírita. Falei: não, Cíntia, manda avião pequeno, tranquilo, sem problema. Aí, tudo bem. Quando eu cheguei lá no aeroporto para fazer o check-in, pedi o meu documento, eu entreguei. Foi numa listinha impressa assim. Aí meu número 7, né? William, ordem alfabética. Eu falei: nossa, 7 pessoas no avião? Eu falei: deve estar bem vazio, né? Mas quando eu vi o avião, eu pensei: será que vai me caber nele? Que a gente sempre tem o sonho de conhecer a cabine do piloto. Esse avião você viaja na cabine com o piloto. E eu estava, né, angustiado, mandei uma foto à minha esposa, ela falou: meu Deus, vou fazer um evangelho aqui em casa agora. Em sua homenagem, se você desencarnar, você já, né, fica bem amparado, já é acolhido. Mas foi tranquilo, tirando a decolagem, o pouso e as turbulências, o resto foi super tranquilo, a gente chegou bem e aqui estamos para tratar de um tema que realmente é desafiador, né? Quem escolheu não deve gostar muito de mim. Falar de a crise moral nos tempos atuais é realmente difícil, mas Leon Denis sempre tem reflexões interessantes para todo assunto. O pessoal fala assim: por que você gosta tanto de Leon Denis? Porque Leon Denis me dá subsídios para todo assunto que até hoje já fui convidado. Talvez eu não encontre, dependendo do tema, mas até hoje, tudo. Família, educação, transição planetária, crise moral, reencarnação, morte, tudo. Vida em outros mundos, Deus, universo, natureza, juventude. Até hoje, Leon Denis não me faltou, e nesse tema a gente vai se lembrar, obviamente, de um capítulo do livro Depois da Morte, capítulo 8, que já é intitulado A Crise Moral. E é um capítulo belíssimo que eu recomendo a todos que não apenas leiam, mas que reflitam neste capítulo, porque o próprio Denis, em outro momento, ele vai nos dar uma dica de que às vezes nós lemos e lemos muito, de que seria preferível ler menos e refletir mais no que se leu. E um pouco da dificuldade que muitos têm com Leon Denis começa por aí. A gente quer lê-lo achando que está lendo um romance, e aí você fala: poxa, mas eu não consigo render com Leon Denis. É porque não é um autor para ser lido, mas para ser estudado, é muito diferente. E no capítulo 8 ele vai escrever algo, eu já vou dizer aqui para quem não conhece quando foi publicado esse livro, que é 1890. Que talvez alguém vai ouvir e pensar que ele escreveu através de um médium na atualidade. E não foi, 1890. Certamente, a época em que vivemos é grande pela soma dos progressos realizados. A civilização moderna, extremamente utilitária, transformou a face da terra, reaproximou os povos, suprimindo-lhe as distâncias. A instrução foi estendida, as instituições foram melhoradas. Aí ele avança um pouco e diz: todavia, se os progressos de ordem material e de ordem intelectual são notáveis, por outro lado, o avanço moral é nulo. Aqui, nossa, ele está pessimista, né? Mas agora ele dá uma consertada e diz ele: nesse ponto, o mundo parece recuar muito mais. A gente tem a sensação, às vezes, né? Poxa, parece que o mundo está piorando. Poxa, o tempo passa, o tempo avança, a lei do progresso está aí, mas não parece que tem hora que a
A gente dá uma titubeada e tem a sensação de regressão, de que estamos recebendo no planeta uma quantidade maior de espíritos mais atrasados e aqueles que são bons vão embora. Então dá a sensação de recuo. E ele diz, então, nesse ponto o mundo parece recuar muito mais. As sociedades humanas, febrilmente absorvidas pelas questões políticas, pelas empresas industriais e financeiras, sacrificam ao bem-estar seus interesses morais. Então a gente deixa a moral de lado e dá foco, dá prioridade para outras questões. E a gente tem que concordar que Leon Denis está certo. E esse verbo que ele coloca, parece, ele é importante para a compreensão, para que a gente não saia aqui sem esperanças, sem fé no futuro, o que ele diz mais à frente, de que aquele que caminha sem esperança e sem fé no futuro se assemelha a folhas secas caídas ao vento no deserto. É interessante também, como é que vai ter folha seca no deserto, né? Mas tudo bem, há de ter em algum ponto, né? Meus amigos, fazendo aqui agora uma análise dessa evolução que ele faz, né, do aspecto material, que ele de fato vivenciou na sua época, e é bom dizer quando a gente fala assim, nossa, que legal que Leon Denis está atual. Neste ponto eu não comemoro, porque quer dizer que a nossa sociedade continua avançando material e intelectualmente, o que é bom. A gente não está aqui para condenar o avanço de maneira alguma. Mas ainda hoje temos essa sensação, então, a gente lamenta que ele esteja neste ponto, né, atual. Mas a gente tem que passar a entender que, de fato, estamos num progresso material enorme. Se a gente for observar hoje como nós estamos, de certa forma, reféns da tecnologia, o que também não é de todo ruim, há que se ter um bom uso, há que se ter um bom senso, mas como a própria, vamos pegar um aparelho que nós mais usamos hoje, o telefone, como isso tem transformado a sociedade. Antigamente, isso não faz tanto tempo assim, eu ouvi dizer, né, que eu não vivi essa época, de que se fazia fila nos orelhões para você fazer uma ligação. Então você tinha um orelhão na esquina, a coisa ia longe, e ali você conversava um com o outro, que o pessoal demorava, trocava ideia, você tinha um contato diferente. Era interessante. E aí o próprio telefone, que não vou muito longe também não, mas ele veio avançando, e a gente teve ali aquele momento do famoso Motorola tijolão, né, que você era o ápice, né, você abria a frente dele, esticava a antena, ligava para alguém, aquilo já começou a transformar as relações. Depois nós viemos para o famoso Oi, 31 anos, fale à vontade. Quando você conhecia alguém, quando você ia salvar na agenda, falava, qual que é a operadora? Você ia falar que eu era Oi, falava, estou garantido 31 anos, falando de graça. A gente comemorou o fato de falar de graça um com o outro, ligando. Aí, pouco tempo depois, como o Leon Denis fala que o pensamento se assemelha ao oceano, no fluxo e refluxo, né? Nós tivemos um fluxo, poder falar desse tanto, e depois acabou o plano, e quando você queria ligar também para outra operadora, as taxas eram salgadas, mas o brasileiro, que é um negócio extraordinário, descobriu que se ele falasse em 3 segundos, eu não pagaria. Alguém se lembra disso? Foi uma maneira de burlar o sistema, né? Então, aquele romantismo de antes da mesma operadora, você ficava horas no telefone com namorada, eu vivi essa época, eu era adolescente, tem pouquíssimo tempo. A gente, de repente, vê 3 segundos só. Está parecendo o Twitter de hoje, né? Você tem lá a limitação de caracteres, os vídeos curtos, textos curtos. Então, você ligava 3 segundos, e se estendia um pouco, você lamentava, mas eu fiquei 4, paguei como se fosse 1 e perdi. Enfim, as relações foram se modificando, e hoje, salvo exceções, como o caso da Cíntia, que o telefone toca bastante, mas o meu telefone raramente toca. Isso é ruim ou bom? Não, que depende, cada um faz a análise. É como as relações têm se modificado pela transformação da matéria, pelo avanço material. E isso nos leva, o que nós falávamos com os jovens ontem, a um certo isolamento, cada um com o seu aparelho, às vezes conversando com quem está longe, que só é possível graças ao aparelho, mas emocionalmente desconectados de quem está ao lado, do cônjuge,
da esposa, né? Então a gente tem que entender tudo isso e compreender que o avanço material é um fato. A gente poderia citar aqui coisas banais como tênis. Hoje você tem tênis para caminhar, tênis para correr, mas se for no asfalto é um tênis, se for na terra é outro, se for na lama é outro. Se você pisa para dentro ou para fora, tem um tênis específico. A medicina avançou muito. Então, quantos avanços nós experimentamos? E que bom! E ele nos fala do avanço intelectual, que, na verdade, é a origem desse avanço material. Mas e as questões morais? Aí, neste capítulo, ele vem tratar daquilo que ele considera, e a gente tem que concordar, como as causas, que podem não ser as únicas. Mas ele vai elencando ao longo do capítulo, diante da análise que ele fazia das possíveis razões para que nós estivéssemos, né, vivenciando esta cena naquela época, e talvez as explicações são as mesmas para hoje. Diz ele que nós, de certa forma, somos influenciados também pelo meio, de que o meio exerce uma certa influência. Mas o meio não determina. Isso tem que ficar muito bem colocado. Você nascer em determinado meio não quer dizer que você será conforme aquele meio. Ah, mas eu nasci numa família de alcoólatra, vou ser alcoólatra? Não. As dificuldades que você terá talvez serão maiores do que quem nasce num lar que não tem alcoólatra. Mas negar que nascer neste meio não exerce nenhuma influência, a gente não pode fazer. Então, o meio é um facilitador ou um dificultador, mas não um determinador. Leon Denis coloca também, aqui agora, alguns pontos que envolvem mais diretamente a família, quando ele fala lá, por exemplo, do mau exemplo desde a infância. E a gente vê que a melhor forma de educar se dá pelo exemplo. E ele fala que a falta de bons exemplos também podem, né, nos possibilitar maiores fracassos morais na vida. Isso é um fato. Aquela criança que cresce, vendo os pais darem os famosos jeitinhos, isso para ela é uma referência de vida. A gente já cria uma ideia de que nossos pais são seres superiores. A gente idealiza pais quase divinos. E se o meu pai comete erros como esse, eu entendo como se isso fosse normal. Mas hoje em dia a gente observa que as crianças começam a quase que inverter os papéis. Elas agora chamam a atenção dos pais. Semana passada eu estava numa correria, eu cheguei na porta da escola, falei para minha filha de 8 anos, e o duro é que tem sempre uma tia na porta que ajuda. Você parar no meio da rua e vai lá rapidinho, abre. Aí eu estava na pressa, parei rapidinho, a tia veio, pegou, abriu a porta, pegou e desceu ela. Aí eu fui buscar lá à tarde e ela falou assim, papai, mas você não pode fazer aquilo. Eu falei, mas gente, realmente eu fiquei envergonhado. Aí eu fui justificar, que é a relativização do erro. Eu falei, ô filhinha, mas o papai estava numa pressa danada. E foi só um minutinho. Mas a escola dela tem mais ou menos 500 alunos. Supondo que 300 vão de carro, se os 300 pais fizessem como eu fiz nesse dia, resolvessem parar só por um minuto, rapidinho, no mesmo ponto que eu parei, nós teríamos 300 minutos gastos só para descer uma criança. Então, o que é certo, o que é errado. Então, a gente precisa cuidar desses mínimos detalhes, porque as crianças estão nos observando. E a gente precisa dar o exemplo para poder cobrar no futuro. Leon Denis vai falar da falta de firmeza dos pais, que é um assunto também que cabe a hoje, sobretudo hoje, porque com a rotina complicada que nós vivemos, o tempo que nós passamos com os filhos, em relação talvez a 1 século, 2 séculos, diminuiu. Salvo aqueles casos de pessoas que viajavam, né, ficavam meses fora de casa. Mas hoje nós ficamos menos tempo com os filhos. E para compensar a ausência, o que é que nós às vezes fazemos? Pensamos, mas eu fico tão pouco tempo com ele. Então deixa fazer. Deixa desobedecer. Então a gente deixa de impor limites porque fica com pena dos filhos, que ficam tão pouco tempo com a gente.
E aí relaxamos e achamos que aquilo faz parte da idade. A gente tem que entender o que faz parte e o que não faz parte da idade. É normal um jovem se isolar num quarto? Quanto tempo? Não, ele fica lá meia hora, uma hora jogando, depois ele sai. Não, meu filho fica uma semana isolado no quarto, sai só para ir para a escola, volta, toma banho, janta, volta para o quarto. Isso não é normal. Isso pode ser um indício de uma futura depressão, se é que já não está. Então é necessário os pais, às vezes, terem firmeza. Na verdade, os filhos, eles não sabem, mas eles precisam disso. E, às vezes, nos pediram isso antes de reencarnar. Então, há que se ter muito discernimento, para não achar que tudo é culpa da idade ou coisa de menino. Eu sempre brinco que eu já presenciei uma cena dessa, o menino, uma vez, pegou, um segurou o gato, outro pegou uma bombinha, amarrou no rabo, acendeu a bomba e o gato saiu correndo, de repente a bombinha explodiu, o gato deu uma pirueta e sangrou, machucou. A gente foi falar com os pais, deixa eu te falar, o seu filho fez aquilo, quando eu fui acudir não deu mais tempo. Não, preocupa não, isso é coisa de menino. Isso aí, menino faz isso mesmo, tranquilo. Mas será que faz isso mesmo? Agora ele faz com gato, amanhã faz com cachorro, daqui a pouco com ser humano. E a gente vê, como vimos há um tempo atrás, uma pessoa colocar fogo no índio e o pai está tudo bem. Coitado dos meus filhos, né? Então a gente precisa compreender um outro ponto que Leon Denis nos fala, que é a falta de educação na família. É o terceiro ponto vinculado à família. Que às vezes a gente também transfere toda a responsabilidade do lar para a instituição de ensino. E o próprio Denis vai nos dar uma orientação mais para frente nesse livro, como cobrar de um professor que cuida de tantos ao mesmo tempo, uma tarefa que compete aos pais, aos educadores por excelência. Então há que se ter muita cautela, muito cuidado, mas Leon Denis vai nos falar ali daquele ponto que ele dedica a maior parte deste capítulo e dedica praticamente um espaço em todas as suas obras, que está também na raiz da crise moral, que é a ignorância sobre si mesmo. Não sabemos quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, as questões filosóficas que a doutrina nos traz de maneira tão clara. E no livro Porquê da Vida, que é uma obra que a gente indica tranquilamente, desde um iniciante no Espiritismo, alguém que já estuda há muitos anos, ele nos fala que o homem, às vezes, se assemelha a um viajante que caminha maquinalmente sobre uma estrada, que não sabe de onde vem, nem para onde vai, nem por que viaja. Você para alguém que está viajando, não importa o meio de transporte, a pé, de bicicleta, de carro, caminhão. De onde você vem? Ih, rapaz, eu não sei. Mas como assim? Você saiu de algum lugar? Não, não sei. Mas para onde que você vai? Não sei também, não faço ideia. Aí vem uma pergunta quase que imediata: por que você viaja? Pergunta no posto de Ipiranga, né? O posto de Ipiranga tem solução para tudo. Pergunta, porque eu também não sei. Meu irmão, mas como assim? Você não sabe de onde vem, para onde vai, por que viaja? Aí Leon Denis coloca, qual a consequência disso? Da viagem. Parar diante do menor obstáculo. E a gente faz isso na vida. Então vem uma doença, vem uma dificuldade em família, uma dificuldade no trabalho, e a gente, por não saber dessas questões da vida, resolve parar de viver. Deixa eu pular do barco, deixa eu pular da encarnação. Então o indivíduo vai caminhando e ele, às vezes, até busca refúgio. Onde? Na ciência, que ele fala que é uma ciência materialista, uma ciência fria, ou na religião, muito apegada ao dogmatismo, muito apegada às superstições. E aí o homem, descontente com ambas, é quase que empurrado para o ceticismo, para o materialismo. E aí está dada a tragédia. Porque o materialismo tem seus filhos. O materialismo tem as suas consequências. Curiosamente, o materialismo hoje, enquanto doutrina, não é daquele que é apegado à matéria, mas daquele que nada crê além da matéria.
Espírito para ele não existe. E, por incrível que pareça, as religiões estão repletas de religiosos materialistas. Isso tem consequências. Por exemplo, vamos tratar aqui de algumas consequências da ideia materialista. A xenofobia, por exemplo. Eu não tenho nada a ver com o problema que o outro enfrenta no país dele. Ele quer se refugiar, não. Vamos construir uma barreira e ele que se resolva para lá. É claro que a questão da imigração é muito complexa. A gente não está aqui reduzindo isso num discurso retórico. Mas há que se entender formas de utilizar a fraternidade, a solidariedade, para com esses irmãos que sofrem em outro país. Porque creio que um mundo feliz não há divisão entre países. Há uma fraternidade mútua entre aquele que pode e ajuda quem não pode. Nós fazemos isso como pessoas. Normalmente a gente está almoçando, jantando num lugar, passa alguém pedindo, a gente dá um prato de comida. Por que que, enquanto nação, eu não posso fazer isso? A gente vê o materialismo entre os espiritualistas, por exemplo, quando a gente acha que para defender um bem vale tudo, até matar. Isso vai de coisas banais, meus amigos. Vou contar um caso corriqueiro, aconteceu comigo há 15 dias. Quem me acompanha no Facebook sabe que nós inauguramos na porta do local onde eu trabalho uma geladeira solidária. Em que tem uma geladeira na porta, nós adesivamos, ela tudo bonitinho, e é aquela velha frase, quem tem pode, quem não tem tira. Então muita gente passa ao longo do dia, e é incrível como as pessoas são solidárias, e colocam diversos alimentos. E as pessoas que vivem em situação de rua, andarilhos, diversas formas, passam o dia e a madrugada e pegam as coisas e se alimentam. E tudo muito bem. Até que nós chegamos na segunda-feira no trabalho, a geladeira não está funcionando. A gente observou que, naquela madrugada, alguém precisou do motor da geladeira. Falei, meu Deus, né? Se tivesse falado, a gente tinha deixado mais fácil, né? Mas arrancou o motor. E eu estava lá analisando o fato, né? Falei, meu Deus, como é que a gente vai fazer agora, né? Aí nisso já veio dois, né, que já estavam habituados a pegar o alimento naquele horário da manhã, o café da manhã deles, e perguntaram, o que aconteceu? Eu falei, rapaz, não é de ver que roubaram aqui o motor da geladeira? Ele falou assim, quem foi? Eu falei, calma que eu estou sabendo agora. E tem uma câmera bem em cima, e ele falou assim, vamos lá para nós ver quem foi. Eu falei, não, deixa eu falar, tem um final de semana inteiro, não tem que pegar a filmagem e sair procurando o momento exato. Eu falei, não, deixa eu ver isso com calma, tem algumas coisas para fazer agora. E passou, e eu esqueci daquilo nesse dia. E foi dar jeito no motor e providenciar outro. Aí deu a terça-feira, ele chegou no meu local de trabalho e mandou me chamar. Aí ele me chamou e falou assim, deixa eu te falar, você descobriu quem foi? Eu falei, rapaz, eu ainda não tive como, não tive tempo disponível para ver essas filmagens. Rapaz, eu quero que você descobre. Porque eu vou pegar o cara que fez isso, eu vou quebrar os ossos dele, tudo. Mas eu vou fazer dele 7 palmos para ele não vai ver nunca mais a luz do sol. E começou a pintar aquelas cenas horrendas. E, na verdade, eu já sabia quem era. A gente já tinha imagem em mãos, a gente, obviamente, não divulgou. E, nisso, ele saiu, eu comentei com um amigo meu, que estava ao lado, religioso, pelo menos era espírita, né? Dá para ter esse alento. Aí, eu falei assim, rapaz, eu tenho a imagem, mas jamais que eu vou mostrar para ele. Aí ele falou assim, você tem imagem e não mostrou? Eu falei, é claro que não. Ele falou, por que você não mostrou? Eu falei, você está louco? Eu ser corresponsável de um assassinato? Ele falou, não, mas você não tem nada a ver com isso, não. Ué. Mostra para ele, o que ele fizer é problema dele. Por conta de um motor de geladeira. A gente defende pena de morte, que foi tratado aqui hoje a exaustão. E a gente esquece que o nosso guia e modelo foi vítima de pena de morte. Que ele foi um refugiado. Foi vítima de tortura. E a gente vê apologia à tortura como se fosse a coisa mais tranquila do mundo. E justifica, porque merecia.
Mas na época de Jesus, julgavam que ele merecia também. Joana d'Arc, torturada e condenada à pena de morte, não, estamos fazendo o correto. Então, meus amigos, na dúvida, né, a gente pergunta para nós mesmos, o que Leon Denis coloca isso no problema do ser do destino? Né, o que alguém que eu utilizo como referência acharia daquilo que eu acho? Se estivesse na minha situação, como ele se comportaria? Como Jesus agiria diante desta situação? E as respostas podem nos incomodar muito. Mas a grande questão é o que fazer diante da crise moral? Apresentar as soluções baseadas nas causas. Poxa, se a causa é a ignorância sobre mim mesmo, né, aí entra o papel do Espiritismo, né, de mostrar quem somos, responder essas questões graves. A ciência e a religião parecem não dialogar, aí entra o Espiritismo convidando a este diálogo. Porque uma não precisa necessariamente negar a outra. Poxa, se nós não estamos educando bem nossos filhos, chamemos a responsabilidade para os lares. Se eu estou sendo um mau exemplo, que eu cuide de ser um bom exemplo. Mas talvez na origem disso tudo, a gente tem que recorrer à questão 919A, quando Allan Kardec pergunta, 919, melhor dizendo, qual seria, né, o meio mais eficaz que tem o homem de melhorar-se nesta vida e resistir às atrações do mal? Crise moral. Qual o meio que eu tenho para vencer a crise moral? Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. E quando Santo Agostinho vem na questão seguinte, propondo a reflexão diária, é por um único motivo, porque se eu não reconheço a minha fragilidade, eu não a transformo. Não faço a transformação moral que Kardec nos convida. Se eu nego a minha fragilidade, se eu nego o egoísmo e não o preencho pelo altruísmo, se eu nego o orgulho e não o preencho pela humildade, eu continuo como sou. Entre trancos e barrancos, sofrendo, sentindo dor, aí diante dela eu paro para pensar na vida e olho os meus comportamentos equivocados e corrijo a rota. Agora a gente poderia fazer isso sem passar por tantas dores, por tantas aflições. Então o roteiro, talvez ele tenha como base o autoconhecimento. E nós que somos espíritas, muito bem dito pelo Saulo, não somos privilegiados, porque não existe o privilégio. Mas já que estamos espíritas, que façamos o bom uso, porque a gente tem uma riqueza nas mãos que muitas vezes nós não sabemos aproveitar. Muitas vezes nós ficamos, contemplamos, achamos os livros maravilhosos, as lições muito ricas, mas não absorvemos a sua essência. Não absorvemos o conteúdo, tudo aquilo que ela nos expõe. William, mas não é fácil esse caminho, e de fato não é. E apesar da escuridão que nós atravessamos, apesar do momento muito difícil, moralmente falando, e claro que a partir dessa questão moral, vários outros problemas se desencadeiam. É bom lembrar uma frase de um autor que diz que a hora mais escura da noite é justamente aquela que nos permite ver melhor as estrelas. Então a gente precisa se apegar a esses pontos luminosos, a estes pontos positivos, e eles existem em larga escala, para que a gente recobre as esperanças, recobre a fé no futuro e se arme daquilo que Paulo nos falava para combater o bom combate, para que encontremos forças suficientes para que nos desfaçamos desse homem velho e nos revistamos deste homem novo. E Leon Denis, no mesmo capítulo, ele vai falar algo que é simplesmente fantástico. Quando ele fala que vivemos uma batalha entre o passado que não quer morrer, e onde é que está esse passado? Dentro de nós. Tudo que eu fiz está aqui dentro. Ou aqui dentro, você escolhe um lugar. O que eu fiz pode ter sido registrado em algum local, ou pode não ter sido registrado. Mas nada escapa ao registro da própria consciência.
Então o passado está aqui, e às vezes se repetindo no presente. Mas Leon Denis diz que é uma batalha entre o passado que não quer morrer e o futuro que insiste em nascer para a vida. Então eu já sei o que eu preciso fazer, mas às vezes o passado fala mais forte do que essa noção do que eu preciso fazer. Paulo viveu isso. Quando ele fala, o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Então, Paulo viveu isso, gente. Agora, Paulo não desistiu jamais de combater o bom combate. E no livro Boa Nova, no capítulo 15, no diálogo entre Jesus e Joana de Cusa, ele vai dizer algo para essa discípula fantástico. Que ele diz que entre os erros milenários do mundo, que são nossos, e o sincero discípulo do Evangelho, que de certa forma também somos nós, né, começa a travar um combate, sem sangue, porque não é um combate mais com o outro, é um combate íntimo, um combate pessoal, diz Jesus, de redenção espiritual. Então, meus amigos, minhas amigas, que cada um de nós possa ampliar, desenvolver, enfim, a vontade, que é o elemento básico para que todos nós consigamos atingir o objetivo, que é desencarnar em melhores condições do que quando reencarnamos. Eu gosto muito da música Paciência, de Lenine, quando ele diz que o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. E ele coloca algumas questões. Será que é tempo que nos falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? E diz ele que a vida é tão rara, tão rara. Então que cada um de nós faça algo, o momento exige de nós mais atitude. Que cada um de nós possa servir um pouco mais em prol de uma nova era, em prol de um mundo melhor, que, como falamos, ninguém se sabe quando acontecerá no mundo externo, mas no mundo íntimo depende de cada um de nós. Muita paz a todos.